Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, receberam juntos, e amigos agora, o projeto da Frente Parlamentar sobre a proposta, que tem uma diferença fundamental em relação àquele que foi enviado pelo governo, a inclusão dos atuais servidores na reforma administrativa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse o seguinte a respeito disso. Que nós devemos tratar de todos os poderes, daqui para frente. E o que for para trás, nós podemos tratar por lei, de outras formas, para que a gente já possa ter resultados. Mas que isso não entre no direito adquirido de servidores, porque vai travar a reforma e nós vamos acabar ficando sem nada, nem o futuro, né, e nem resolvendo o passado. E o ministro Paulo Guedes, fala o que a respeito da reforma administrativa? Ao compromisso do governo Bolsonaro com essa reforma do Estado brasileiro, e nós agradecemos sempre a esse Congresso reformista que tem apoiado. São 8h24 minutos. Falsidade. É tudo falsidade, né? Esse Rodrigo Maia chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, faz palestras para banqueiros, para empresários, eles ficam encantados. Oh, que coisa! Ele defende a reforma administrativa, ele defende o fim de regalias, privilégios, penduricalhos no setor público, ele defende o Estado moderno, o Estado... Mas só que na prática é isso aí que a gente viu ontem, né? O Rodrigo Maia, inclusive, não honrou o compromisso que ele assumiu no jantar, naquele jantar de segunda-feira, lá na casa do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que foi de apoiar essa medida. Quem estava lá naquele jantar era a senadora Cátia Abreu. Ela disse lá no jantar que tinha uma proposta da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa para incluir os servidores atuais. E aí combinaram fazer essa entrega ontem, uma entrega solene, pública e etc. Aí o Rodrigo Maia me sai com essa, dizendo, olha, vamos fazer somente daqui para frente, não vamos mexer em direito adquirido. Na cabeça dessas pessoas, né, que se refestelam, que se lambuzam nos privilégios, penduricalho é direito adquirido, onde já se viu? Ô Cláudio, deixa eu te interromper rapidinho, porque o deputado federal Thiago Mitrô está conosco aqui. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e tem mais detalhes para interagir conosco, né, aprofundar esse debate aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, obrigado por nos atender aqui nessa manhã. Tudo bem com o senhor? Dá para cravar aqui que nós vamos ter a inclusão dos atuais servidores na Reforma Administrativa? Bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, Mariana, Thaís, todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Olha, Pedro, o que nós estamos trabalhando é justamente para isso, né? O documento que a Frente Parlamentar lançou ontem vai justamente nessa linha de corroborar com a ideia de que os atuais servidores têm que ser incluídos nas vedações a privilégios e distorções que hoje existem no setor público. A Frente Parlamentar vai apoiar a emenda nesse sentido. E agora o que nós temos que fazer é construir politicamente dentro da Câmara um espaço para que isso esteja aprovado. Acredito que com o apoio da sociedade brasileira, esclarecendo o que isso significa para todos os servidores, a gente tem chance de ser bem-sucedido. Deputado, esse é um trabalho hercúleo, o senhor vai ter muita dificuldade, a resistência ela é não só clara e muitas vezes explícita, como acontece nessa declaração do Rodrigo Maia, de dizer que vai ficar sem futuro, vai ficar sem nada se for mexer em direito adquirido. É preciso mais do que o envolvimento apenas da sociedade e ter a sociedade ao lado de uma proposta como essa. É preciso convencer os seus colegas. De que maneira o senhor pretende fazer isso? Não, certamente, Mariana. A gente tem essa discussão sobre o que é o direito adquirido, né, e os juristas todos que estão se debruçando sobre isso têm uma clareza de que mexer na estabilidade no regime jurídico único de quem já foi contratado, isso seria um direito adquirido. Agora, você dizer que continuar com a prática de ter 60 dias de férias para juízes, progressão automática, licença premium, isso é direito adquirido, aí já tem uma boa parte dos juristas que não acreditam que isso é direito adquirido. Acho que o presidente está certo em dizer que direito adquirido é um caminho mais difícil de ser vencido, mas eu não tenho, e inúmeros juristas também não têm o entendimento de que essas distorções e privilégios são direito adquirido. Acho que não existe privilégio adquirido e nisso, sim, acredito que nós temos mais chance de ser bem-sucedidos.
O problema, né, deputado, é que a decisão final sobre isso é quem se lambuza com esse tipo de privilégio, que é exatamente o Poder Judiciário, né? Então, as chances são muito poucas. Além do mais, o seguinte, como é que o senhor pretende fazer à frente, pretende agir, no sentido de fazer com que Rodrigo Maia ponha isso em votação? Porque ele engaveta qualquer coisa que mexa em privilégios, regalias e penduricalhos do setor público. Há diversas emendas, projetos engavetados por ele, simplesmente não andam. Ele não tem a gentileza com os colegas, nem sequer de designar relator para esses projetos, né? Para PECs, etc. Como acreditar que agora ele vai mudar de ideia e vai pelo menos respeitar a inteligência dos deputados e colocar essa proposta em votação? Olha, Cláudio, a reforma administrativa é algo que ele tem defendido abertamente já faz um tempo, né? Eu me lembro, no meio do ano passado, na votação da Previdência na Câmara, no primeiro turno, ele deu um discurso já defendendo a reforma administrativa, que, por uma questão de vício de iniciativa, teria que ser enviada pelo governo. E agora o governo enviou no mês passado, né, e acredito que o presidente até está comprometido, né, demonstra isso tendo ido na Câmara ontem nesse evento, né, foi a primeira vez que ele voltou à Câmara depois de ter contraído ali o coronavírus, então acho que isso mostra o compromisso dele com a reforma administrativa, né, do ministro Paulo Guedes igualmente, da Frente Parlamentar, e agora acho que é o nosso papel conseguir as assinaturas suficientes para a emenda, e uma vez a emenda apresentada, isso vai ser discutido. Então, acredito que temos sim espaço para conseguir fazer ela ser colocada em debate e aí cada deputado toma a sua decisão. A declaração dele, deputado, foi péssima, né? Ele disse que concorda com a proposta do governo, só mexer no futuro, não tratar do presente, porque aí vai mexer em direitos adquiridos. Ou seja, ele não quer mexer nisso, até porque ele certamente se beneficia de muitas dessas regalias. Não vai querer mexer nisso, né? Vai ser difícil. Eu desejo boa sorte aí nessa tarefa. Bom, obrigado. Eu acho que é um caminho, de fato é mais difícil, foi isso talvez que ele tenha querido lhe alertar, mas não acredito que ele pessoalmente seja contra essa medida ou vai querer empecilhos para isso. Eu acho que foi um alerta de que eventualmente ir por esse caminho pode trazer mais dificuldade, o que tem razão, mas não acho que o fato de ser um caminho mais difícil signifique que ele não deva ser enfrentado, e é para isso que nós estamos trabalhando. Deputado, objetivamente, o senhor como presidente da Frente da Reforma Administrativa, se estivesse na sua mão, mexeria no que hoje é o regime do servidor público no Brasil? Olha, hoje o que o regime traz e que fala muito da estabilidade é que são previstas 3 condições para você ter a perda da estabilidade ou poder ser exonerado do cargo, que é você ter sido condenado com um crime transitado em julgado, sentença transitada em julgado, ter um processo administrativo disciplinar ou estar submetido a uma avaliação de desempenho. Só que a gente tem problemas nessas 3 possibilidades, né? O processo administrativo disciplinar é muito demorado, muito custoso. Crime transitado em julgado, tem toda aquela discussão de que transitado em julgado é só quando acabam todos os recursos, né, o que faz com que muitos servidores que são condenados se aposentem antes do crime ser transitado em julgado. E a avaliação de desempenho nunca foi regulamentada. Então a gente precisa aprimorar esses 3 instrumentos, né? A estabilidade ela é necessária para proteger o interesse público, ao proteger o servidor de não ser coagido por um político ou um chefe ali de plantão. Só que ela não pode ser um manto sagrado onde você quase inviabiliza, né, o redimensionamento do serviço público e mesmo a exoneração daqueles que não cumprem o seu papel. Então, o que eu acredito que a gente precisa fazer é expandir esses critérios. Primeiro, modificar esses 3 critérios para que eles possam ser efetivos e expandir para que outras questões que outros países têm adotado que permitem flexibilizar a força de trabalho no serviço público sejam incluídas, como, por exemplo, mudanças demográficas, obsolescência de determinadas carreiras, né? Então, esse é o caminho que eu acredito que a gente deva ir. Deputado, e os penduricalhos? Isso, e aí um outro ponto também. Tem auxílio babá, né? Auxílio creche, para quem ganha 30 mil reais por mês. Tem auxílio residência, auxílio paletó, auxílio mudança, né? Como acontece com os deputados federais. Isso não se pretende mexer, não? Também, né, no meu caso, eu não uso nenhum desses auxílios, né, eu sou hoje o parlamentar mais econômico da Câmara dos Deputados, então sou completamente contra isso, tanto que não uso.
E a gente precisa, tanto na PEC, ampliar as vedações que foram trazidas pelo governo para os atuais servidores, quanto para os membros de poder, e nós também precisamos aprovar o PL do fim dos supersalários, que já está tramitando na Câmara há 3, 4 anos, que ontem houve um compromisso do presidente Maia também de terminar de fazer as negociações necessárias para que ele seja, enfim, votado. Então, são 2 projetos diferentes, mas que, a meu ver, têm que ser enfrentados, e inclusive são prioridades do trabalho da frente que nós apresentamos ontem. Deputado, só para o ouvinte ter uma dimensão, qual o tamanho dessa frente parlamentar aí da reforma administrativa? Quantos deputados estão nesse grupo? Qual é a força aí que o senhor imagina que essa frente tenha para seguir com esse assunto vivo aí no parlamento, hein? Para a frente ser instalada, ela tem o apoio de mais de 200 parlamentares, que nós conseguimos, de 230 parlamentares no fim do ano passado, início desse ano, quando ela foi instalada. E aí nós montamos um núcleo de trabalho menor, que é a mesa diretora, que propositalmente não é muito grande, para poder articular os trabalhos e aprofundar. Então, hoje, 17 parlamentares de 11 partidos diferentes, de 11 estados diferentes, tem desde deputados de partidos da oposição até deputados da base do governo e parlamentares independentes, que têm se reunido frequentemente ao longo desse ano, e que agora, apresentado o trabalho ontem oficialmente, cada um vai articular dentro dos seus partidos para que nós possamos ter as assinaturas necessárias para protocolar essas emendas. Queria agradecer ao deputado Thiago Mitrô, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Administrativa, que falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, deputado, que, aliás, falou conosco de dentro de um avião, né, deputado? Está indo para onde? Exato, estou aguardando aqui para decolar, estou indo para Joinville hoje, se a condição do tempo permitir. Boa viagem, hein? Muito obrigado, abraço e bom dia a todos.